Olá, pessoal. Essa é a nossa aula sobre substâncias simples e compostas. Dois conceitos bem básicos e importantes. As substâncias puras, ou espécies químicas, podem ser classificadas em dois tipos quanto ao número de elemento químico presente na fórmula, em substâncias simples ou substâncias compostas. As substâncias simples são constituídas por um único tipo de elemento. Quando você olha na fórmula química da substância, você tem um único tipo de elemento, como esses exemplos: H2, O3, S8, ferro. Já as substâncias compostas são constituídas por mais de um tipo de elemento químico. Quando você observa a fórmula da substância, essa fórmula tem mais de um tipo de elemento químico, como esses exemplos: HCl, NaBr, H2SO4, K2CO3. Então, substâncias simples, constituídas por um único tipo de elemento químico; substâncias compostas, constituídas por mais de um tipo de elemento químico. Dentro do assunto substâncias simples, nós temos um tópico muito importante e muito recorrente no Enem, que é a alotropia. A alotropia é quando eu tenho substâncias simples diferentes, porém formadas pelo mesmo elemento químico. Exemplo: o gás oxigênio tem fórmula O2, já o gás ozônio tem fórmula O3. São duas substâncias simples diferentes, mas têm em comum serem formadas pelo mesmo elemento químico. Os principais casos de alotropia, e não são os únicos, são os principais, são do oxigênio, fósforo, enxofre e carbono. Então vamos começar com os alótropos de oxigênio. O primeiro alótropo do oxigênio é o O2. É importante saber a respeito do O2, que esse gás não é tóxico, que ele é incolor e ele não tem cheiro. Ele é importantíssimo para a respiração dos seres vivos e para o processo de combustão, no qual ele é o comburente. E na nossa atmosfera nós temos cerca de 20%, em volume de oxigênio. Na verdade, a porcentagem é 21%, mas no ensino médio nós trabalhamos com 20%. Então essas são as características que um aluno tem que conhecer sobre o oxigênio. Não é tóxico, é incolor, não tem cheiro, importante para a respiração, para a combustão. E nós temos 20% desse gás na atmosfera. Já o gás ozônio é tóxico, tem um cheiro forte, irritante e tem coloração azulada. Ele é importante à natureza para a proteção da radiação ultravioleta, na camada de ozônio, e a aplicação importante que é cobrada de um aluno no ensino médio em relação ao ozônio é a ação bactericida dele. Ele também pode ser usado como alvejante para fazer clareamento e como desodorizador de ambientes. Mas o que é importante aqui? A ação bactericida. Essa ação bactericida do ozônio pode ser usada para fazer a desinfecção da água numa estação de tratamento, desinfecção numa estação de tratamento de esgoto, né? Você pode comprar para sua casa um filtro doméstico que faz a desinfecção com ozônio, e também ele pode substituir os compostos de cloro nesse processo de desinfecção, tanto no tratamento de água, certo? Numa piscina em casa ou numa estação de tratamento. Essa foto aqui é de um filtro, de piscina, um filtro de ozônio. Ele substitui o tratamento com compostos de cloro por esse filtro de ozônio. Esse filtro não armazena o ozônio, ele usa a energia elétrica para fazer essa reação química aqui, ó. Ele converte o oxigênio do ar atmosférico pela passagem da corrente elétrica, transformando ele em ozônio, certo? Quais as vantagens de uma piscina tratada com ozônio? O tratamento com ozônio não deixa resíduos na água. Quando a gente faz o tratamento com compostos de cloro, os resíduos remanescentes na água podem causar irritação nos olhos, irritação de pele, infecção de ouvido, um cheiro forte, problemas de alergia. Já a piscina tratada com ozônio, nós não temos nenhum desses problemas. Então, evita o agravamento de problemas alérgicos, respiratórios, não causa irritação dos olhos, ajuda a prevenir micoses e outras doenças de pele, diminui a questão das infecções, principalmente do ouvido. Esse tipo de piscina, principalmente para quem pratica natação, ou para quem é um atleta de natação, um professor de natação, é bem melhor,
o profissional que tem que ficar muito tempo dentro da piscina, nessas piscinas de ozônio, a qualidade que são tratadas com ozônio, né, a qualidade de vida do profissional é bem maior. Um detalhe, vocês viram aqui que as propriedades que eu mostrei do oxigênio e do ozônio são totalmente diferentes. Alótropos têm propriedades químicas e físicas diferentes, certo? Os alótropos têm propriedades químicas e físicas diferentes, porque os alótropos são substâncias diferentes. Próximo caso, fósforo. Nós temos dois alótropos importantes do fósforo, o branco e o vermelho. O fósforo branco ele é formado por moléculas P4, onde os quatro átomos de fósforo, né, cada fósforo estabelece três ligações, que é a tendência da família, formando um tetraedro sem um átomo central. O fósforo branco ele sofre combustão espontânea, então ele não pode entrar em contato com ar, por isso ele deve ser armazenado, como essa foto está mostrando aqui, imerso em água. Ele não pode entrar em contato com o oxigênio do ar. Se ele entra em contato com o oxigênio do ar, ele entra em combustão espontânea, liberando uma grande quantidade de calor. Ele é extremamente tóxico e é utilizado na fabricação de bombas incendiárias. A reação de combustão é a seguinte: o fósforo branco espontaneamente reage com o oxigênio, formando P4O10. E olha o ΔH, 2.940 kJ por mol de calor liberado. No vídeo agora, isso é um pedaço de fósforo branco, que foi colocado em contato com o ar. Olha a grande quantidade de calor liberada. Essa quantidade de calor liberada pode causar queimaduras de até terceiro grau. Então, é uma substância extremamente perigosa, tóxica, sofre combustão espontânea e pode levar a queimaduras de até terceiro grau. Por isso que essa substância é utilizada na fabricação de bombas, né, que se enquadram na classe de armas químicas e que são proibidas. Já o outro alótropo, o fósforo vermelho, é formado por macromoléculas. O que é uma macromolécula? Uma molécula gigante. Por isso aqui o N. No fósforo vermelho nós temos um tetraedro ligado a outro tetraedro, que está ligado a outro, 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 e assim por diante. Então, o número de tetraedros que estão unidos não é definido. É um número muito grande, por isso a gente usa o N, para indicar que é uma macromolécula. Ele não é tóxico, não sofre combustão espontânea em contato com ar, e ele é utilizado na fabricação de palitos e de caixas de fósforos. No nosso caso, no Brasil, que o nosso palito é o chamado fósforo de segurança, então tem que colocar o palito em contato com a caixa e provocar o atrito. O fósforo vermelho é um dos componentes da caixa. Ele está naquela lateral da caixa. Então, esses são os dois alótropos importantes do fósforo. Existem outros, mas para o ensino médio, branco e vermelho. Agora o carbono, que é o caso de alotropia que é mais cobrado. Primeiro alótropo, grafite, também formado por macromoléculas, por isso N, CN. O grafite tem uma estrutura bidimensional formada por planos, como a figura aqui está mostrando. E nesses planos, os carbonos formam hexágonos regulares. O carbono aqui nesses planos são carbonos sp2. Só que o carbono sp2 é aquele que estabelece uma dupla e duas simples. Mas veja que no desenho não aparecem as duplas. Isso é comum. Eles não costumam colocar as duplas no desenho do grafite. O aluno é que tem que lembrar que essas duplas existem. Você tem que imaginar essa estrutura aqui, esse desenho com duplas alternadas ou conjugadas. Duplas, simples, duplas, simples, duplas, simples. Imagina isso. Você pega aqui cada plano desses e sai colocando duplas, simples, duplas, simples, duplas, simples. Essa é a característica da estrutura do grafite, certo? Propriedades importantes do grafite que o aluno tem que saber explicar. O grafite é condutor de eletricidade. Por quê? Porque nesses planos, essas duplas alternadas entram em ressonância. E essa ressonância implica em movimentação de elétrons-pis. E essa movimentação de elétrons-pis que conduz a corrente elétrica. Outro detalhe importante do grafite. O grafite ele é macio. Tão macio que ele é usado como lubrificante. Você pode ir no supermercado comprar um lubrificante à base de grafite. Por que ele é macio? Porque entre esses planos, está vendo? Um plano não está ligado quimicamente ao outro. Então, esses planos estão relativamente soltos. Então, quando o grafite é submetido a uma força, esses planos eles se movimentam. Entre esses planos, nós temos somente a interação fraca
do tipo dipolo induzido. Então, a estrutura interna do grafite possui mobilidade, por isso que ele é macio, certo? Aqui no vídeo, ele vai mostrar novamente a estrutura do grafite. Note que a estrutura é formada por planos hexagonais. Veja que no vídeo ele não coloca as duplas, o aluno que tem que lembrar que o carbono é sp2, então eu tenho nessa estrutura dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Entre os planos existe um espaço, uma distância, e eles não estão unidos quimicamente. Nós temos somente o dipolo induzido às forças de London, que são interações fracas. Então essa estrutura tem mobilidade interna, por isso o grafite é macio. Quando você passa o grafite no papel, o que acontece é isso aqui que o vídeo está mostrando. Tá vendo? Os planos eles vão se soltando na superfície do papel. Você vai passando o lápis e os planos eles vão se soltando na superfície do papel. Tudo bem? Então essas são as características importantes do grafite. Ah, um detalhe. O grafite é considerado um sólido de rede covalente. O que significa isso? Nós temos um grande número de átomos, todos interligados por ligações covalentes, formando uma rede, que no caso do grafite é uma rede bidimensional. Então, no grafite, cada carbono está ligado a 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, formando uma rede de átomos. Quer dizer, um grande número de átomos interligados por ligações covalentes. Certo? Próximo alótropo. O diamante, também uma macromolécula, só que agora a estrutura, ao invés de bidimensional, ela é tridimensional. O carbono agora tem hibridização sp3, é um carbono saturado, geometria tetraédrica. No diamante, cada carbono está ligado a 4, 4, 4, 4, 4, formando esse arranjo tridimensional. Como nós não temos a ligação π em ressonância, o diamante não é condutor de eletricidade. E como nós não temos agora os planos, né, soltos, como no caso do grafite, pelo contrário, agora todos os átomos estão interligados a uma estrutura extremamente amarrada e rígida. Por isso, enquanto o grafite é macio, o diamante é extremamente duro. Não tem como movimentar esses átomos. Assim, tem como movimentar, mas isso vai implicar na quebra de um grande número de ligações, que vai resultar na fratura do material. Então, o diamante é extremamente duro, certo? Enquanto o grafite é condutor de corrente elétrica, o diamante é um isolante. O grafite conduz porque tem as ligações π em ressonância, deslocalizadas. O diamante só tem ligação simples, então ele não conduz. O grafite é macio porque os planos têm mobilidade, ele tem na sua estrutura uma mobilidade interna. O diamante já é duro porque a estrutura não tem mobilidade. O grafite é sp2 o carbono, o diamante é sp3. E ele também é um sólido de rede, todos os átomos interligados. Só que enquanto o grafite forma uma rede bidimensional, o diamante forma uma rede tridimensional. O diamante tem uma alta condutividade térmica, certo? Como todos os átomos estão agora interligados, literalmente, o calor, né, ele é transferido rapidamente de uma extremidade à outra através das vibrações entre as ligações. Então, o diamante tem uma alta condutividade térmica. Até 1985, os livros traziam somente o diamante e o grafite como alótropos. Mas em 1985, foi descoberto o primeiro fulereno, que é o buckball. Fulerenos são alótropos do carbono que têm estruturas tridimensionais formadas por pentágonos e hexágonos, certo? São chamados fulerenos. Então, o primeiro fulereno que foi descoberto é o buckball, C60. São 60 átomos de carbono formando uma esfera que lembra uma bola de futebol, certo? Então, ele foi o primeiro a ser descoberto, o primeiro fulereno a ser descoberto. O que é importante saber do C60, o Buckminster Fullerene? Ele é condutor, porque ele também tem carbonos com hibridização sp2, então a estrutura tem duplas alternadas. Note que no vídeo as duplas não aparecem. O mesmo comentário que eu fiz do grafite, os desenhos do buckball não costumam colocar as duplas alternadas. O aluno é que tem que lembrar que o carbono aí é um carbono de hibridização sp2, geometria trigonal, então nós temos duplas alternadas. Ele é solúvel em solventes orgânicos, né? Ao contrário do grafite, do diamante, que são insolúveis.
e ele é macio, certo? Ele é macio também, semelhante ao grafite. A estrutura é formada aqui por 20 hexágonos e 12 pentágonos. Nós não temos ainda nenhuma aplicação de cotidiano do C60. Na internet, se você for fazer alguma pesquisa, você vai descobrir inúmeras possíveis aplicações, mas nós não temos nada ainda no cotidiano utilizando C60. Hoje, os químicos, né, aprenderam a aumentar essa estrutura, que eles chamam de gaiola. Então, eles conseguem fazer gaiolas maiores. Então, hoje nós temos o C70, o C240, o C, se não me engano, 560. Os químicos conseguem hoje brincar com essas estruturas. Eles conseguem fazer gaiolas maiores. A menor gaiola é o C60. E aí, a partir de 60, eles vão fazendo outras gaiolas maiores. Depois dessas gaiolas, né, que começou com o Fullereno, não, desculpa, com o Buckball, que é o Buck Mister Fullereno, mas como ele parece uma bola de futebol, foi abreviado para Buckball. Vieram os nanotubos. Os nanotubos, eles são, né, tubos de carbono. Imagine um canudinho de refrigerante, certo? Só que microscópico. Um canudinho 100 mil vezes mais fino que um fio de cabelo. E todos os carbonos nesse canudinho são carbonos sp2. Tem a hibridização também sp2. O nanotubo também tem duplas alternadas que não são representadas, tá vendo? Nem no vídeo, nem no desenho aqui. Ele tem uma alta condutividade térmica, alta condutividade elétrica, certo? Eu até esqueci de colocar aqui, ó, alta condução térmica e elétrica. E também tem uma alta resistência mecânica, um material muito resistente. Tem muitas pesquisas envolvendo nanotubos na área de informática e na área de materiais de alta resistência. Mas nós não temos também, até o momento, nada no cotidiano utilizando nanotubos, certo? E depois dos nanotubos, vieram o grafeno. Veio o grafeno, que foi o prêmio Nobel em 2010. O grafeno é a última forma alotrópica descoberta do carbono, que é formado por uma única camada de carbonos, todos sp2, ou seja, com duplas alternadas, como o vídeo aí está mostrando. Enquanto o grafite é formado por várias camadas, o que é o grafeno? Uma única camada dessa. Ele é chamado de, tem um apelido também de tela de galinheiro, né? Porque lembra uma tela de galinheiro. Então, olha a comparação aqui, ó. O grafite são várias folhas. O grafeno é uma única folha dessa. Então, os químicos e os físicos estão desenvolvendo metodologias para sintetizar essa única folha, que tem a espessura de um átomo. Você vê, 1 milímetro de grafite tem 3 milhões de folhas de grafeno, certo? O grafeno constitui uma única folha. Então, os químicos e os físicos estão desenvolvendo técnicas para sintetizar essa única folha. Eles estão focando em técnicas que proporcionem a obtenção do grafeno de forma mais barata e que proporcionem também a formação de folhas de maior tamanho, né? Porque atualmente eles não conseguem fazer folhas muito grandes, só folhas pequenas. Então eles têm que desenvolver uma técnica para conseguir melhorar, né, esse desempenho do tamanho dessa folha. O grafeno muitas vezes é chamado de material na internet sem espessura. Por que sem espessura? Porque olha a espessura dele, a espessura de um único átomo. E ele é chamado também de supermaterial. Por que ele é chamado de supermaterial? Porque ele tem a maior condutividade térmica, certo? E elétrica conhecida. Térmica e elétrica, que também faltou aqui no meu texto. A maior condutividade térmica e elétrica conhecida. Ou seja, eles desbancaram os nanotubos. Antes eram os nanotubos. Agora já é o grafeno. Ele é extremamente denso, nem o hélio consegue atravessar o grafeno. Ele é 100 vezes mais forte que o aço, certo? É 200 vezes mais forte, mais resistente que o ferro. É uma estrutura totalmente bidimensional, ou seja, não possui espessura. Pode ser usado como condutor ou semicondutor, e olha a sua condutividade, pode ser até 10 vezes superior à do cobre. E
E detalhe, que faltou também, que eu poderia ter colocado aí, é flexível e transparente, certo? Então, apesar de ser 100 vezes mais forte que o aço, 200 vezes mais forte que o ferro, certo? Conduzir corrente elétrica, né, tem uma condução de corrente elétrica muito alta, uma condução de corrente térmica de calor muito alta, é um material ainda transparente e flexível. Por isso que ele é chamado de super material na internet. Mas nós não temos ainda nada no cotidiano utilizando o grafeno, né? Tem muita pesquisa, principalmente na área de telas, de celulares, de computadores, de baterias de celulares, né? de energia solar, de informática, e existe uma promessa, pelo que tudo indica, o que vai chegar mais rápido ao cotidiano são as baterias de grafeno. Tudo bem? Então, esses são os alótopos do carbono. Esses desenhos, você não precisa saber fazê-los, né? Esses desenhos, as questões vão te fornecer. Nessa imagem está aparecendo também o carbono amorfo, que é o carbono fuligem, certo? Aí nós temos o fuligem, o carbono amorfo, porque ele não é cristalino. Amorfo significa sem forma. Então ele não tem estrutura cristalina. Já o grafite, o diamante, nanotubos, grafeno e buquibol, eles têm estruturas cristalinas. É importante não aprender a fazer esses desenhos, que ninguém vai te pedir para desenhar, mas é importante você aprender a reconhecer esses desenhos. Tem muitas questões que trazem esses desenhos sem especificar quem é quem. E aí o aluno tem que saber fazer essa diferenciação. E é muito cobrado as diferenças de grafite e diamante. Então, quando você for estudar, foca muito nisso. Saber explicar as características do grafite e as características do diamante. E o último caso abordado do enxofre. Nós temos duas formas alotrópicas do enxofre, o enxofre rômbico e o monoclínico. Ambos são formados por moléculas cíclicas com 8 átomos de enxofre, onde eu estou mostrando aqui com laser. Ambos são formados por moléculas cíclicas S8. Mas quando essas moléculas cíclicas se organizam no estado sólido, elas podem formar um cristal com arranjo rômbico ou um cristal com arranjo monoclínico. Ambos são sólidos amarelos. O enxofre é muito importante na produção do ácido sulfúrico, na produção também de medicamentos, certo? Um local de abundância de enxofre na natureza são os vulcões, né? A maioria das minas de enxofre geralmente são localizadas próximas de vulcões. Tudo bem? Um detalhe em relação à alotropia. Em alguns casos, os alótropos têm índice de atomicidade diferente. Por exemplo, oxigênio O2, 2, ozônio O3, 3, quer dizer, mudou o índice de atomicidade, 2, 3. Então, isso é alotropia por atomicidade. Agora, tem alótopos que têm o mesmo índice de atomicidade. Exemplo, se eu quero me referir ao carbono grafite, eu falo CN. Se eu quero me referir ao diamante, eu também falo CN. Se eu quero me referir ao enxofre rômbico, S8. E o monoclínico, S8. Quando o índice de atomicidade é igual, o que muda é o arranjo cristalino. Então, nós podemos ter alotropia por atomicidade ou alotropia por arranjo cristalino, certo? Que é o caso também, como você acabei de citar, igual grafite e diamante. Um tem arranjo cristalino bidimensional, o outro tem arranjo cristalino tridimensional. E mais uma vez eu vou repetir: alótropos têm propriedades físicas e químicas diferentes. Tudo bem? Então, esses são os casos de alotropia importantes para um vestibular, para um exame como o do Enem. Tudo bem? Espero que tenham gostado, que eu possa ter ajudado. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Abraço a todos.